Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Nosso Senhor se dirige mais uma vez aos mestres da lei e fariseus, chamando-os de hipócritas e guias cegos. Jesus usa a expressão ai de vós, não em tom de ameaça, mas para alertá-los acerca da conduta com que estão vivendo, significando que, se não abandonarem tais práticas, recairá sobre eles a consequência dos seus atos. Que, inclusive, Jesus deixa claro quais são as ações que não agradam a Deus. Eles cumprem os preceitos e as tradições orais que lhes foram transmitidas, como o pagamento do dízimo e outras mais, de forma meramente ritual, legalista e externa, sem profundidade. E viver a religião de forma meramente precentual é o chamado rigorismo da lei. É como alguém que leva os filhos para serem batizados meramente por um preceito, mas não conduzem os mesmos a viverem na prática o seu batismo. O batizado receberá o benefício do sacramento, porém, é preciso que a família dê a este a condição para viver a sua fé. E assim com os demais sacramentos que a Santa Igreja dispensa aos fiéis. É como ainda o casal que se uniu sem se casar e se casa para comungar, sem o devido conhecimento do sacramento do matrimônio ou da Santíssima Eucaristia. É como alguém que vai à Santa Missa para cumprir a obrigação do preceito. Nosso Senhor chama a atenção dos fariseus e mestres da lei, dizendo que é necessário se adequar ao que está previsto como regra, mas que seja vivido de coração. Se não for de coração, não é verdadeiro, é falso. É preciso viver tudo isso, porém, sem deixar de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Com isso, Jesus está dizendo que os fariseus e mestres da lei eram injustos, infiéis e impiedosos. Eles enxergavam a letra da lei, mas estavam cegos para o espírito da lei e o autor da lei. É como alguém que quer a cura de Deus, mas não quer ter compromisso com o Deus que cura, porque esse, antes de mais nada, pedirá a renúncia de si, e isso muitos não querem. Jesus usa ainda o exemplo do prato e o copo, que eles limpavam por fora, mas que estavam sujos por dentro. De fato, essa é uma das características que mais se evidenciam na prática farisaica.
a hipocrisia. O hipócrita é uma coisa por fora, mas outra por dentro. E Jesus conclui dizendo: cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. De fato, a mudança, a conversão, precisa antes atingir o interior, precisa antes atingir o coração, senão ela será meramente externa. Por isso, a importância do cuidado com a vida interior, a vida espiritual. Como você tem conduzido a sua vida espiritual? Quanto tempo do seu dia você dedica exclusivamente a Deus de forma pessoal, comprometida? Tem tido de fato uma vida de oração com exercícios espirituais, a leitura das Sagradas Escrituras, o estudo da Palavra, o Santo Rosário ou o Santo Terço, vida sacramental, a manutenção do estado de graça com a confissão regular, todas as vezes que tiver consciência de pecado grave, a frequência na Santa Missa? Estas são regras básicas que, se vividas de coração e com a graça de Deus, levará a tua alma para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.